A luz que vem de Oxalá, tenho certeza vai me iluminar. Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver pela beleza dos raios da manhã. Eu te saúdo, mamãe Ançã, pela grandeza das ondas do mar. Me abençoe, Amada Virgem tem seu semeador. Axé, Júlia, axé, Guilherme, axé. Joyce também tá aqui com a gente. Nossa musiquinha de hoje. Linda, 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 linda. Oi, mãe. Hoje eu tô aqui na casa dos meus pais, com meu pai lá embaixo, na sala de bonitão, minha mãe também. Ela tá aí na live também, então, ó. Deu certo agora? Axé, 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 axé. Adorou a música de fundo, né? Gente, vocês estão me vendo bem? Tá tudo funcionando legal aí pra vocês? Destravou. Muitos corações. Por favor, please. Axé, Milene. A Milene já tá aqui com a gente. Muitos corações para que a gente possa chegar em todo mundo. Vanner tá aí com a gente, Guilherme. Ai, que delícia. Bom, gente, ó, super feliz hoje. Super feliz de estar aí com vocês e de falar desse assunto que eu gosto tanto. Tá dando umas travadas ou é só no meu? Eu tô numa internet meio ruim hoje, hein, gente? Nós vamos ter que... Tá dando. A gente vai ter que ter todo mundo aí um pouquinho de paciência. Deu travada, voltou. Tudo funcionando. Deve ter sido a hora que o celular caiu, tá? Porque o celular caiu. Coisas de ao vivo, ainda bem que não fui eu, né? Ó. Tá indo, vamos que vai que vai. Tô aqui, num ambiente diferente, na casa do meu pai. Ó, aqui deu. Travando. Destravou? Aqui, ó, Marçal. Ó lá. Banda no dia do dia, reza agora. Boa, Guilherme. Axé, Sandra. Deu. É. Aqui eu me ajeito. Já me deu. Nosso papo aqui é muito informal, né, gente? Tudo bem? Tudo bem? Muita informalidade aqui. Foi? Melhorou, gente? Conexão melhorou? Vamos lá, vamos ver se essa conexão melhora. Pronto, né? Agora deu. Tamo aqui. Todo mundo tamo aqui. Pronto, Milena? Ó, vamos lá, gente.
Nós vamos falar hoje sobre Umbanda, mas nós vamos falar hoje sobre uma Umbanda que está no nosso dia a dia, tá bem? Eu não quero falar daquela Umbanda que vem e que acontece e que surge na nossa vida só de vez em quando, só no dia de gira, tá? Eu não quero falar dessa Umbanda, eu quero falar de uma Umbanda que é o dia a dia, que é, sabe, que faz com que a gente realmente consiga ter transformações, sabe? Que faz com que a gente consiga realmente ser beneficiado, que a gente consiga realmente ter um impacto na nossa vida. Porque eu não sei vocês, mas a Umbanda na minha vida foi de uma força, foi de um impacto, foi de uma presença, e não só foi, é até hoje, sabe? É até hoje. A Umbanda comigo, e na verdade assim, olha, antes da Umbanda eu comecei a procurar uma religião. Eu fui na igreja católica, em várias igrejas, assisti várias missas diferentes, fui na Xixinoye, enfim, mas a Xixinoye não é religião, né? Fui em outras casas, enfim, fui em vários lugares, fui no Kardec, mas nada me dava aquele arrepio, sabe? Nada me dava aquela intensidade. Quando eu fui pra Umbanda, foi que realmente teve um baita de um impacto e que fez meu corpo tremer e que eu realmente senti e percebi uma mudança, uma baita transformação na minha vida, né? Vocês já devem ter ouvido, né? A gente sempre comenta que as pessoas vêm para Umbanda ou pela dor ou pelo amor. Eu fui pela dor, sabe? Eu estava realmente envolvida de muita dor, de muita sensação de perda e tudo mais. Gagá tá aqui com a gente, olha só. A Gabriela foi uma pessoa que... um espírito, eu vou colocar dessa forma, não vou nem falar que era minha filha, mas a Gabriela foi um espírito que a espiritualidade usou para ser um caminho para eu chegar na Umbanda. Eu não tenho a menor dúvida, porque foi as dores dela, né, que ela foi um instrumento que fez com que eu procurasse e assim, voltamos. Ah, meu Deus do céu. Chegando, gente. Chegando. Aqui tá travado. Travou, melhorou, voltou, parou. Vamos lá. Vamos ter boa vontade hoje. Fechou? Eu fui pelo amor, pois da Umbanda estava minha esposa. É isso aí, Amaral. Que lindo, hein? Que lindo. Oi, mami linda, te amo. Nossa, tia Sandra, oi, querida. Travou. Amaral, eu fui. Foi pelo amor, né, Amaral? Lindo. Voltou. Agora foi, voltou, tamo junto. Então, gente, e aí, tava falando dessa coisa do amor e da dor, né? E eu queria algo que transbordasse o meu coração, que me trouxesse essa fé. E eu fiquei muito impactada que a Umbanda... Axé, chegando no café pelo amor. Nossa, muito legal. Eu fiquei muito impactada porque a Umbanda
me trouxe sentido de esperança, sabe, gente? Sentido de esperança real, real, real. Eu saí de lá certa, de que eu seria ouvida nas minhas orações, né? Então isso foi pleno, né? Eu cheguei pela dor e o amor da Umbanda me envolveu completamente. Lindo, lindo, lindo. Então olha só, a Umbanda ela precisa, sabe? Ela precisa estar saindo das giras e ela precisa estar entrando no nosso dia a dia. A Umbanda é uma religião extremamente realizadora, sabe? Extremamente realizadora. Extremamente... E toda essa transformação só aconteceu porque eu realmente comecei a trazer ela para dentro da minha casa, né? Eu comento com meus filhos que uma das coisas que mais me impactava, o que mais atordoava a minha cabeça, era que eu não podia ver os guias fazendo tudo aquilo pelos outros e eu não fazer nada. Era uma coisa que realmente mexia comigo. Não fazia sentido os guias darem banho para as outras pessoas e eu não tomar banho. Não fazia sentido as pessoas saírem com oração, com obrigações, com velas para ser acesa e eu não fazer nada disso, sabe? Não fazia sentido. Então, realmente, essa foi a ideia que pegou em mim, né? E essa é a ideia que ainda me faz estar na Umbanda e ainda me faz levar essa mensagem para os meus filhos, né? Os meus filhos de santo. Mas hoje, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, a gente tem uma pessoa muito gostosa, muito especial, muito querida pra gente chamar e para realmente compartilhar com a gente como é que é a Umbanda para ela, como é que ela se vê com a Umbanda. Vamos chamar ela? Vem, Milene! Deixa eu ver como é que eu faço para chamar mesmo. Hoje a gente tá com a Milene. Cadê? Vamos ver se ela consegue. Cheguei! Cheguei! Vamos ver se a gente consegue. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Você falou que a sua internet era ruim. Hoje quem tá com a internet ruim tá aqui, ó. Mas a gente vai, mãe, a gente vai. Vamos tentar. Como é que é? Os filhos estão tudo na salinha, no cantinho do pensamento. Os meus médios estão tudo no cantinho do pensamento. Ah, tem um... Então, olha aqui, pai mandou. Pai mandou. Foi aqui no Mucafé que eu aprendi o que é Umbanda. Salve o Mucafé! Aí, uhul! Meus filhos estão tudo aí. Minha mãezinha linda! Ai, que coisa gostosa! Que delícia, que delícia! Ai, o Amaral já tá aqui, mãe, também, babando. Me fala uma coisa pra mim. Duas mãezonas. Duas mãezonas. Se apresenta, fala pra mim um pouquinho. Seus médios te conhecem, mas os meus um pouquinho só. Bom, eu desde sempre tive uma vida travou? Tá moído. Tive uma vida
ligada ou para Umbanda ou para o kardecismo, né? Desde pequena. Minha avó era kardecista e meus tios eram bandistas. Então eu ficava 15 dias no kardecismo, 15 dias no... de 15 em 15 dias ia para um lado e ia para o outro. Então, assim, desde pequena, muito, com tudo isso, a espiritualidade é muito forte comigo, né, mãe? E aí um dia foi para Umbanda mesmo, não teve como, né? Mas nessas idas e vindas, né? Sempre a gente tem aquelas paradas, né? Eu tive uma parada longe do terreiro, de estar dentro de terreiro, só indo em gira, tomar paz, mas aí foi um pouco pela dor, porque eu fiquei doente. E aí, mas eu continuava indo nas giras, né? E numa das giras, um preto velho me falou que eu tinha que voltar para dentro Não foi da suficiente, Umbanda. né? É. Não era suficiente. E aí eu voltei para Umbanda e não parei mais, né? Não parei mais. Quantas e quantas pessoas não têm uma história muito parecida com a sua, né, Mi? Dessa coisa de não Sim. ser suficiente. E isso não é problema da Umbanda, né? Não é a Umbanda que é ruim. Sim. É o trabalho, é a missão, né? É o que a pessoa precisa fazer ali. Ela precisa ter uma caminhada. É como a gente tem que... Essa jornada, como a gente tem que viver essa jornada, né? É um caminho, né? Uma jornada, bonita essa palavra. É um caminho, a gente tem que trilhar. É um caminho. Né? A gente tem que trilhar. E como é que a gente trilha? Ou a gente trilha revoltado, né? Ou a gente trilha capenga, ou a gente trilha, sei lá, vendo a beleza do caminho, né? Vendo a beleza da trilha mesmo, né? Eu acho que é tão lindo a gente conseguir muito mais do que chegar, né? Porque, ok, chegar é uma coisa muito gostosa. O Rômulo tá aqui com a gente. Rômulo, entra aqui com a gente também. Você conheceu o Rômulo, né, Milene? Conheci. Isso aí. Nossa, teus filhos todos, eu tenho assim muito carinho por todos eles, né? Que estiveram junto com a gente num momento tão bonito assim da minha vida que foi. E nossa, eu sempre lembro e falo sempre isso para os meus filhos, sabe? Era um exemplo para mim. Sempre foi, né, mãe? Sempre foi, não tem jeito. Que delícia, a gente arrepiava, né, Milene? A gente arrepiava. Nossa, uma coisa linda, uma coisa... Nossa. Uau! Uau. Estamos aqui agora ensinando. Mas assim, você estava falando uma coisa... você estava falando uma coisa de Umbanda, que ela é realizadora, né? Ela é transformadora também. Ela tem que nos transformar todos os dias, né? Todos os dias. Porque uma vez... Eu ficava muito... era exatamente isso. Eu ficava pirada, do tipo, o guia faz e pede para os outros fazerem, como é que eu posso não fazer? E aí eu me colocava mesmo numa postura, numa conduta, né, de ter que também fazer. E aí eu levava um monte de experiência para minha casa, né? Não sei, eu acabei te cortando um pouquinho, mas só para pegar essa coisa mesmo do que é que a gente faz no nosso dia a dia, né? Com tudo que a Umbanda faz. Porque sexta-feira lá, um monte de emoção, um monte de energia, um monte de coisa acontecendo, né? A gente, assim, o que eu peço para meus filhos é leva para fora. Leva para fora. A Umbanda, ela precisa... eles precisam aprender ali uma conduta diferente, uma forma diferente, e depois levar para fora. Porque é muito fácil estar lá no terreiro, lá com os irmãos, e lá entre os irmãos, todo mundo ser calmo, todo mundo ser paciente, né? É muito fácil. Lá no terreiro, todo mundo rezar, todo mundo ser humilde, sabe? Todo mundo pegar vassoura e varrer. Mas faz isso em casa, né? Faz isso, aguenta ali em casa. Então, eu pego muito no pé dos médios da Umbanda carismática. Eles devem, sabe, ter trimelico aí, porque eles sabem disso. Se não fizer na rua, não adianta,
né? O que é que você faz com a sua galera aí? Não, é assim, sabe, mãe? Eu acho que esse momento também da pandemia nos ajudou a pensar um pouco no interno, né? Então, assim, além de estar aqui de sábado, que aqui as giras eram de sábado, né? De sábado, eles tinham que vivenciar a Umbanda. Eu falava para eles que a cada dia a gente tem que se transformar, né? Com os ensinamentos que a gente teve, por exemplo, naquela gira, tá? E na próxima gira, a gente tem que estar tão transformado quanto que todo mundo vai notar que se mudou. Olha que lindo isso! Médiuns, Então, ouçam sabe, isso! Olha que lindo isso! Precisa estar melhor na eu outra acho gira, que, a ponto da assistência ex- notar. sabe, porque assim, eu acho que é assim na vida, a gente tem que ir se transformando e as pessoas serem obrigadas a nos conhecer todos os dias, porque a gente se transforma, sabe? Porque permanecer igual é fácil, mas a gente se transformar todos os dias, a gente se questionar, a gente refletir. É difícil isso, fazer isso todo dia. Ainda mais assim, né? Sai, vai trabalhar isso, volta aqui. Então, eu acho que assim, esse momento da pandemia nos trouxe esse interno. Então, quando eu falei, o papai mandou todo mundo para o cantinho do pensamento, sabe? Foi na hora da pandemia, ele falou, vai todo mundo para o cantinho do pensamento e fica pensando lá. Fica pensando lá. Nossa, que fantástico. Isso aí, Beatriz, anota aí. Rômulo, se você tiver aí, escreve aí pra gente, Rômulo. Eu não sei como é que faz para te chamar, mas o Rômulo também é uma liderança religiosa, também esteve ali com uma... Uhum. Nossa, como é que a gente pode chamar a gente, hein, Milene? Eu, você, o Rômulo. Acho que a gente precisa fazer um time para nós aqui. Opa! Opa! E que Que time, hein? time, hein? Que time. Rômulo, se você tiver aí, escreve o que você faz com teus filhos para que eles realmente levem essa Umbanda no dia a dia para que seja transformador mesmo. Porque precisa, né? É isso mesmo, transformador. Muito bonito. Vamos, ó, Rômulo lá. Escreve. Vamos. Eu não Olá. sei como é que faz, se dá para É, chamar aqui, não sei. Mas a gente vai aprender. Eu vou fazer a próxima com o Rômulo. O Rômulo faz aqui. Será maravilhoso. oba, legal. Ah, você sabe que você fala da... A gente está falando aqui de transformação, mas você sabe que ressignificar as coisas também é Também. uma coisa também muito, muito difícil e que também faz muito bem. Sim. Eu sempre falo para os meus filhos, não está conseguindo transformar, ressignifica, sabe? Isso. Ressignifica. Olha as coisas de uma outra forma, né? Tem sempre um olhar, né? Sabe, esse negocinho que você tá vendo aqui, você tá vendo um furo, mas eu tô vendo uma outra coisa, né? Isso daqui é a capacidade Uhum. do ressignificar. E, e é louco, né? Como a gente, não sei como é que é com você, mas a gente tem que ficar falando o tempo todo, ensinando o tempo todo, dando exemplos de várias formas, falando de várias linguagens diferentes, dando, e também, né, dando muito exemplo de postura, de conduta, para que a gente possa realmente inspirar, né? Sim. Punk, né? E aí, e aí, né, os médios Olha lá, e até levam... desenhando. Oi? Que foi? Desculpa. Não, é que eu não sei quem escreveu aí, até desenhando. Desenhando. Que a gente tem que ensinar até desenhando. Ah, essa daqui foi a Júlia. A Júlia é terrível. Até desenhando, né? Ai, deixa eu ver o que o Romulo escreveu. Na verdade, mãe, digo aos meus filhos que nossa melhor arma, o exemplo. É isso mesmo, é o exemplo. Uhum. Nossa, é isso aí mesmo. Sim. Volta ou nota que você melhorou.
Isso é muito mais doutrinando com a palavra. Fantástico. A nossa melhor arma é o exemplo. Eu não sei se você tem isso, se vocês têm essas experiências na casa de vocês. Mas alguns dos meus filhos, acho que hoje nem tem tanto, sabe? Mas alguns dos meus filhos têm aqueles conflitos em casa, né? Aqueles conflitos com, sei lá, com o marido, com a mulher, com a mãe, com quem fica em casa. Que conselho você dá, Milene? Sim. Sim. Assim, aqui eu não tenho aqueles que têm muitos conflitos, mas tem aqueles que vêm para cá, a mulher fica em casa, ou a mulher vem e o marido fica, e assim vai, né? Primeiro é de respeito mútuo, né? Se é opção de vida, porque quando a gente. É aquilo que você falou, né, da outra live, quando a gente é um casal, é um e outro e junto, É isso mesmo. né? É isso mesmo. Então, eu acho que assim, é o respeito em primeiro lugar, tanto pelo outro lado, de por que não vir, né? E o respeito pelo lado de quer vir, porque existe um individual na relação, né? Então a gente tenta ir conversando e ele se ajustando, mas aqui, assim, graças a Deus, não tem um problemaço, assim, de Relação é feita com muitos e muitos problemas. não, uma relação de um casal, né? Uma relação de duas pessoas se fazem com três pessoas, né? Eu, você e nós. Isso precisa estar muito claro. Eu não sei o que o Rômulo coloca lá. A gente está trocando experiência aqui, aproveitando para os filhos, para os nossos filhos, né? Também aproveitarem. Eu realmente sempre coloco que eles precisam ir lá na casa deles e fazerem melhor. Eles precisam dar o melhor. Eles precisam realmente mudar dentro de casa. Porque quando os familiares verem que eles mudaram, eles vão falar assim, poxa, você tá tão, sabe, mais amoroso, você tá me ouvindo melhor, você tá me... Nossa, você tá mais gentil. O que será que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo? A Umbanda. Essa é a Umbanda. Então, se eles não chegarem lá dentro e não forem melhor, né, lá na casa, não vai adiantar. Deixa eu ver o que o Rômulo escreveu aqui, cara. Os comentários vai subindo, subindo, subindo. Isso foi bem explicado no meu casamento. Foi, né, Beatriz? E faz toda a diferença. Tenho uma filha que mora com os pais evangélicos. Minha conversa com ela foi, filha, não adianta vir rezar no terreiro para ter paz no lar. No terreiro para ter paz no lar. Se é justamente a vinda ao terreiro que acaba com a paz. Uau! Nossa! Uau! Você tem que contar mais sobre isso. E aí, Rômulo? É isso aí. Né? Nossa! Percebe? Precisa haver uma transformação. Chegamos à conclusão que, por enquanto, a espiritualidade da outra forma. Até que ela ter a casinha dela. Chegamos à conclusão de cuidar, por enquanto, da espiritualidade. Até ela ter... O Rômulo, você viu esse comentário aqui? Você sabe que esse comentário me lembra, Rômulo? É muito difícil. Esse comentário me lembra essa chegada, essa conclusão, quando ele fala praticamente para a filha de santo, fica em casa, né? Não venha para a Umbanda para que não haja conflito lá dentro. Rômulo, você sabe que essa mensagem me leva à ideia do sacrifício? Aquela hora que a gente precisa sacrificar uma coisa, uma situação, uma pessoa, um tempo, um gosto, para que o entorno se beneficie. Essa é uma visão muito de missão. A Milene deve saber disso.
Quantas vezes você se sacrificiou, né, Milene? Quantas vezes Sim. você deixou, de repente, a tua família, deixou o Amaral, deixou o teu dia a dia para fazer algo, para ir lá assistir aula, né? Para ir lá. Quantas vezes você não se sacro-oficiou? É muito importante a gente Sim. ter uma visão de sacro-ofício. Nós, liderança religiosa, mãe, pais de santo, ó, foi doloroso, mas entendemos que nesse momento é o local que pode acolhê-la lá. Deve ser respeitado esse lugar. Exatamente, deve ser respeitado esse lugar. Deve ser respeitado o pai e a mãe, né? E as conversas precisam acontecer lá de forma muito maior, muito mais intensa. E assim, quantas vezes a Milene não se sacrificou, quantas vezes o Rômulo não fez isso, e os médios? Os médios conseguem tirar a ideia do sacrifício e resgatar a ideia do sacro ofício? Uma transformação de ver a ideia, a imagem, né? Exatamente de você, às vezes, se entregar. Eu comento para os meus filhos que muitas vezes um guerreiro, pensando numa guerra, né? Lá na casa a gente fala muito dessa energia do guerreiro. Muitas vezes o guerreiro ele precisa se sacrificar para conseguir algo melhor. A ideia de dar um passo para trás para conseguir outros passos para frente, né? O carro está estacionado, ele precisa dar uma ré para você poder dar a primeira. E tem outra coisa, mãe, que eu falo para eles, que é assim, eu acho que o ser humano ele precisa de, pelo menos basicamente, 3 coisas para ter equilíbrio. A família, o seu lado emocional, social e o seu lado financeiro. Ai, que interessante. Precisa. Que lado, que Sabe, interessante. precisa. Uhum. Sabe, ele precisa, são pilares, né? Então, assim, a família, ele precisa ter um muito bom relacionamento, porque não adianta ele vir para Umbanda e na casa dele tá tudo atrapalhado, sabe? Ele não vai conseguir, aí vai acabar aquela coisa, ele só vai vir para Umbanda de sábado ou de sexta quando tem gira, porque o resto da vida dele vai estar um pandemônio, entende? Então, assim, precisa estar equilibrado, sabe? E aí a gente vai trabalhando, né, conversando para ver que pontos, porque tem várias e várias formas de pontos de desequilíbrio, né? Eu acho Então, que eles até chegam desequilibrados, né? Eles até chegam com um desses pontos desequilibrados. Mas isso precisa ter um tempo para ser trabalhado, precisa ver a transformação e chegar num equilíbrio dessas 3 pontas. Sim, porque senão eu acho que o desenvolvimento da espiritualidade também vai ficar meio manco, sabe? Não adianta você desenvolver, ser um médium e, nossa, e atender, e pai, chega na tua casa, você não consegue lidar com a tua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, sabe? Não vai adiantar. Cadê? Cadê o que você está aprendendo com tudo isso? Cadê o que você está aprendendo com a sua incorporação, com o seu guia? O que é que está aprendendo? Você sabe que algumas giras, quando termina, algumas giras lá no terreiro, eu peço para que os médios, às vezes os guias, enfim, mas a gente troca experiência, algo parecido com o que é que você aprendeu hoje. Fala uma coisa que você aprendeu, sabe? Troca aqui para a gente poder saber o que é que está acontecendo, né? E são coisas tão bonitas que acabam saindo, né? Porque, assim, eu particularmente aprendo muito, estando incorporada, não estando incorporada, aprendendo muito, concordo plenamente. Aqui a gente fazia muito isso logo no começo, aqui nessa casa. Eu tinha filhos que ficavam aqui depois que acabava a gira e a gente ficava conversando e fazia um lanche, conversava. Dá uma baita de uma energia, né? Nossa! E quando a gente ia ver, já era quase 1h30, 2 horas da manhã. E a gente ainda
conversando. E assim, tipo, vamos fazer Vamos outra abrir então, outra. né? Vamos abrir outra gira. Vamos abrir outra gira. Nossa, é isso Porque mesmo. a gente ficava conversando muito sobre o que foi aquilo, né? E até hoje eu faço isso com meus filhos. Se não no final da gira, ou quando tinha o final da gira, mas assim, logo no dia seguinte ou depois a gente sempre faz uma reunião. Hoje a gente faz assim, como a gente tem encontros via Meets, né? Que eu sempre levo questões para a gente estar conversando, a gente faz isso. Que nem a gente teve domingo passado a ação solidária. Então, o nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre o que foi essa sensação, o que foi essa emoção, o que foi participar disso, Fantástico, sabe? fantástico. Para que a gente vá podendo transformar com a ação, né? Fantástico. Porque mãe, é pensamento, fala e atitude. As- Se não está em equilíbrio É isso, isso aí, não tem, não não tem adianta. validade, né? Não tem validade. Não Não tem adianta. validade. É isso Não mesmo. O adianta. Rômulo tá ótimo aqui. O Rômulo tá rindo porque na casa dele também. Rômulo, não tem jeito, na nossa casa tá tudo igual. Boa prosa. Tá tudo igual. Eu peço para os meus filhos anotarem. Eu peço para que eles sempre anotem as coisas que eles acham importante. Porque o ser humano é fogo com essa coisa do esquecimento, né? E na verdade, assim, quando nós estamos entrando num processo de negativismo, num processo, isso é muito importante, assim, para os meus filhos, eu tô aqui o tempo todo falando sobre isso. Quando a gente está entrando no processo de negativismo, quando a gente está entrando no processo de cansaço, de desânimo, quando a gente começa a vir, né, aquela quiumba, aquela carga, cara, a gente precisa lembrar o que é que levou a gente lá. A gente precisa lembrar de como eu estava, de como eu estou agora. A gente precisa lembrar os momentos bons. A gente... Post-it é vida, a Beatriz está... Mas eu peço isso sempre para os meus filhos, eles sabem disso. A memória é algo assim que a gente precisa usar ao nosso favor, sabe? E realmente, eu costumo falar que não é nem para colocar no celular, é para pegar uma caneta ali, escrever mesmo, ter ali uma agendinha, um diário, um caderno e realmente anotar as coisas. Para que a gente possa realmente criar um hábito, criar um exercício e conseguir ter força nessa hora dos ataques espirituais. Conseguir ter foco na hora dos ataques espirituais. Para mim, isso é dia a dia. Dia a dia. Sabe? Sim. Sempre teve muito impacto. E muito impacto positivo isso. Né? Diz que nós temos duas formas da gente memorizar as coisas. Ou quando a gente faz isso constantemente, quando a gente faz algo constantemente, então a gente lê constantemente, fica fácil a memorização, ou quando algo é pego a gente no susto, né? Quando a gente tem um impacto do susto, sei lá, assaltaram a gente, uau, pá, nunca mais esqueço. Né? Toda vez que eu passar naquela rua, eu vou lembrar que ali eu fui assaltada. Né? Vou lembrar, ali eu fui assaltada. Então, esse é um momento e o outro uma questão é escrever. Eu tô lá batendo na tecla para os meus filhos para exercitarem a escrita, o diário, enfim. Olha lá. Beatriz disse que ia falar isso agora. É isso aí. Fazer diário para mim funciona muito bem. Misericórdia, né, dona Júlia? Se eu perguntar para a Júlia, cadê os negócios dela lá? Cadê o caderno dela? Ela já foge. Essa é uma coisa que eu uso muito no terreiro, né? Do fato do escrever mesmo, sabe? Eu tenho aqui, eu tenho muito para mim, eu uso muito para mim, sabe? Eu tenho cheio de Professora, né, caderno. Milene? O Amaral,
E professora também, né? Então eu sou cheia de caderno. O Amaral vive achando ousado, porque é um caderno para isso, um caderno para aquilo, um caderno para aquilo outro. Você lembra que E em aula, ontem eu estava. você lembra que em aula eu falava para ter 3 cadernos, que eu fazia isso? Sim, Lembra? Um caderno sim, com as coisas que sim. eu concordava, um caderno com as coisas que eu não concordava Não e um concordava. caderno para aquilo que eu vou pensar, né? Vou ainda É. pensar. Lembra? Eu falava isso em aula. Muitos cadernos. Acho que Muito eu sei de onde que eu trouxe essa ideia. medo, agora deu medo. O Não, Rômulo muitos deve lembrar cadernos. também, os meus médicos aí, tudo lembra, tudo sabe Sim, disso. é. Nossa. E ontem eu estava arrumando. Eu tenho tanto caderno já de quando eu comecei em 2000, comecei com a casa, né? Eu comecei o trabalho na casa. Foi 2008, depois 2009 eu comecei a fazer curso com você, depois não parei mais. Eu não parei mais, eu fiz todos os cursos da Nossa, Mãe Mônica que tinha em verdade. 2009, 2010, 2011. Nossa, 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 foi lindo, foi muito intenso, nossa, foi de muito conhecimento, foi de muita coisa, foi de muito aprendizado, nossa, sabe? Eu saía de lá assim, que eu falava, que é isso? Meu Deus do céu! nossa, menina, Lindo. lindo. É, Você fez era uma tudo, você fazia vivência tudo. mesmo, né? Você já estava morando aí em Itanhaém? Não era Não, um né? curso. Não, eu vim para cá em 2012. Aí Foi quando você casou. 2011, 2000, foi quando eu casei, Quando eu casei, eu já estava morando aqui, Ah, verdade, é né? verdade. 2012 eu já estava É morando aqui. verdade, é verdade, é verdade. Aí eu fui para São Paulo para casar exclusivamente na casa de Mãe Mônica e Mãe Mônica realizar o nosso É casamento. verdade. É verdade. A Mas Beatriz está então, aí falando. eu tenho muitos cadernos. Amava quando tinha curso aí, mãe. O Rômulo tá falando, era finais de semana maravilhosos, finais de semana inteiro. Beatriz está falando que saía tontinha das Inteiro. aulas. Sai ainda, né? Um soco no estômago, um Sim. processo de reconstrução, né? Um processo de reconstrução. Bem. Mas era isso que você estava falando, né, mãe? Porque eu deixava o Amaral de domingo, eu ia fazer curso É verdade, é com verdade, você, é verdade. sabe? E eram cursos Sacrifício, assim, era das 2 da tarde às 8 da noite. é verdade, é isso mesmo. Isso quando você não ia no Né? Pai Rubens de manhã e depois ia lá no terreiro. Sim, e depois É lá. isso mesmo. É, então, assim, muita coisa, muita coisa. E depois aqui também, quando eu vim para cá, eu fiquei indo para São Paulo uma vez por mês de domingo para ir lá para fazer. É verdade, Então, enfim, é verdade, é sabe? verdade. O Amaral tá falando aqui, ai, que lindo. Esse Amaral. Que Ele foi tá uma das falando. maiores emoções do nosso casamento. Esse Amaral Ah, chorou. Como ele ama essa mulher, gente. Olha, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas como ele ama essa mulher, como ele chorou. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. É, sim, vamos. O ano passado o foi. terreiro fez 15 anos, a Umbanda Carismática fez 15 anos. Ano passado? Não, ano Ai, que retrasado. lindo. Enfim. E eu fiz Hum. um vídeo com vários pedacinhos e a gente colocou o seu casamento lá, com certo. Ah, que legal. Um pedacinho. É isso. Lindo, foi lindo mesmo. Mas é isso mesmo, né? Essa coisa do sacro ofício, do Ofício. anotar, do transformar, né? Do exercício diário, do exercício diário. Sim, mãe, tá vendo? Eu não sei, aí no seu terreiro, não sei no Rômulo, de novo trocando experiência, né? Estamos aqui trocando experiência. Você sabe que às vezes, em algumas obrigações, em alguns momentos, eu peço para que os médios acendam velas palitos. Bom, eu sempre falei isso, né? Que a vela de 7 dias é meio vela de preguiçoso, né? Você acende lá e depois você acaba nem olhando. O fato de acender a vela, o fato de tomar banho, o fato de fazer reza, isso tudo faz com que haja uma conexão com a espiritualidade, Sim. mas faz com que também haja uma lembrança, de novo, né? Lembrar. Uma lembrança de que aquela espiritualidade está lá, então assim, opa, cuidado, sabe? Não posso fazer tudo que eu quero, deixa eu
né? Deixa eu baixar meu tom de voz, deixa eu, né, fazer não sei o quê. Então, é coisa assim que a gente precisa realmente ter o hábito, sabe? Dessas ações, dessas atitudes que além de religiosa, além de magística, faz com que a gente lembre que existe uma espiritualidade que eu preciso ter um comportamento minimamente compatível. Sim, Não é? sim, Show de com bola. certeza, Assim, mãe. o Rômulo deve fazer isso. E médiuns façam isso com muita alegria, sabe? Com muito entusiasmo, né? Eu não sei. Algumas vezes, bom, no blog, algumas vezes, anos atrás, eu fazia eu soltava alguns tipos de reza, algum tipo de corrente, né? E aí eu colocava todo mundo para rezar, e aí colocava os médios para rezar, e vamos lá fazer a corrente, tal, 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 tal. Era muito nítido quando eu tinha, por exemplo, a minha corrente não participativa. Quando meus médios não participavam daquela oração. Era muito nítido, sabe? Sentia mesmo elo se desfazendo, né? A corrente se desfazendo. Então, reza faz muita diferença. Faz muita diferença. E faz muita diferença. Esses dias eu atendi, olha que louco isso. Esses dias eu conversando com uma pessoa, estava em atendimento com uma pessoa, não sei nem se ela não está por aqui, mas ela me falou assim, eu fui apresentar a casa e aqui ali eu falei, né? Olha, aqui é um centro de umbanda, a gente tem um trabalho religioso, tal, 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 tal. E aí eu falei assim para ela, eu não sei se você tem alguma religião ou não, mas eu sou muito religiosa. Ela falou assim para mim, com o passar do tempo eu fui aprendendo que religião não é bom. Religião não é o bom mesmo, o certo mesmo é espiritualidade. É ter espiritualidade que assim, que a gente precisa ser espiritualizado. Eu nunca tinha ouvido essa... Porque até falar a tua religião não é boa, tudo bem, sabe? Mas ouvir a ideia de que religião não é bom e não faz o bem, né? E não deve existir, não existe. Eu realmente fiquei ali travada, assim, sabe? Do tipo, uau, né? Como é que deve funcionar isso? Nossa, mãe, é fato. É perceptível a vibração. O Romulo está escrevendo. Eu disse para ela, olha a minha inspiração na hora, assim, eu acho que eu só não bati no peito e não gritei caboclo, sabe? Porque na hora, na real, eu devo ter tido uma puta inspiração. Não, tá aqui. Eu falei para ela que eu acho que é muito importante a espiritualidade, mas que a religião une pessoas com espiritualidade elevada. E que quando a gente tem um grupo de pessoas unidas, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais realizado. E aí assim eu falei, uau! E assim, pra mim... Ótimo, ótimo. Falei, cara, é essa. Se eu, você, teus filhos, meus filhos, o Rômulo, o filho dos Rômulos, se a gente se unir e entender que a espiritualidade é importante sim, mas se eu me unir com uma pessoa, com a outra, 2 pessoas, com 3 pessoas, com 4 pessoas, com uma espiritualidade elevada, cara,
tudo é possível, tudo é realizável, tudo é transformador. Esse é o ponto Umbanda, religião. União de pessoas que lutam, que são fortes, que são empenhadas para causar transformações. Sim. Porque eu não sei, eu vejo assim, a Umbanda muito mais do que tudo isso, né? Se a gente for analisar a Umbanda na vida da gente, é muito mais que uma religião, é muito mais do que só uma espiritualidade. Ela é muito mais ela é mais. Ela é mais do que uma forma de vida, ela é mais do que está no meu DNA, do que está no meu sangue, ela é mais. Então ela acaba te envolvendo tanto, você acaba ficando tão envolvido que o dia a dia, né, a Umbanda no dia a dia, ela se torna assim muito... não dá para viver sem. Depois que você entra, não dá para viver sem. Não dá, fica que não dá. Não dá, não dá, né? Eu não consigo me ver sem a Umbanda, assim, eu não consigo mais me imaginar sem a Umbanda. Eu não consigo, então assim, ela fica sendo muito mais do que uma religião. Muito mais do que eu só chegar e fazer uma oração e pedir, não, ela é mais do que isso. Ela é um canal de transformação. Ela é um canal da gente ressignificar as coisas esquecido, ressignificar os conceitos, né, que a gente tem que ressignificar todos os dias, né, mãe? Ressignificar todos os dias, é isso. A própria Umbanda a gente está tendo que ressignificar. Eu acho que ela está num momento que a gente está ressignificando. É verdade. Quantas pessoas não estão fazendo live de gira, né? Os cantos, os festivais, está tudo sendo... Gente, está tudo transformando, ressignificando. É isso mesmo. Como que a gente vai fazer os rituais, né, mãe? Pois é. Porque mesmo voltando, se voltar, como que a gente vai fazer esses rituais? Sabe? Eu tenho agora, a gente estava falando, né, dos filhos, dos banhos, dos preceitos. Eu faço a Maci com eles todos os anos, né? Então, eu tenho poucos filhos, eu não tenho muitos filhos. Então, e eles me questionaram, vai ter? Eu falei, vai ter. E eu fico pensando, porque enquanto eles estão tomando banho na casa deles, estão se preparando na casa deles, é uma coisa. Agora, vim aqui... Então, eu já estou pensando, como que eu vou fazer isso? Porque agora a gente tem outros procedimentos, sabe, mãe? Nem falo nada, porque como é que eu vou levar essa galera pra cachoeira, né? Como é que eu vou levar pra praia? E aí fica todo mundo perguntando, e assim, como? Você sabe que eu já comecei... Aqui a praia eles já me perguntaram, vai ter praia? Eu falei, gente, pera, deixa eu pensar, É isso mesmo, deixa eu pensar, né? Deixa eu ver como é que é. Porque os guias, eles estão fazendo orientações pra gente, né? O tempo todo. Eu falo sempre que a gente é bom, obediente, a gente tem que obedecer o que os guias falam, né? E a gente vai recebendo orientação deles, mas é difícil pegar a orientação dele e transformar dentro do Ministério da Saúde, sabe? Com todos os cuidados. Exatamente. É complicado. Bem tenso. Tenso. Bom, a gente tá aqui nessa doideira toda. A gente tá quase acabando. Opa! Tá vendo? Passou rápido. Muito rápido. Rômulo e Beatriz falaram do Teatro Mágico. Eu realmente adoro o Teatro Mágico, vale a pena. Só dando dica aí pra vocês. Tá cheio de comentário bom aqui, gostoso. Adorei todos vocês. Adorei todos os comentários. Muito bom. Teus filhos estão aqui falando um monte de coisa gostosa. Faz parte, tá todo mundo aqui. Eles estão trocando figurinha. Não, a Beatriz está aqui gritando que não. Eu acho que a gente tinha que fazer mais essas coisas.
Rômulo, se prepara, meu querido, que você vem com a gente. Rômulo, deixa aí nos comentários a sua Sansara, que é fantástica para toda essa galera depois entrar. Me fala de você, do Mucafé, fala do cheiro, Tá. do cheiro à Sim, os vida. filhos estão falando aí, né? Os filhos estão falando no café, tem o canal do No Café, tem a página do No Café no Face. A gente está sempre ali questionando algumas coisas, fazendo a gente refletir algumas coisas. Muito gostoso. A Beatriz está falando que acho que 2 mães igual a 2 horas. Essa galera aqui não perde uma. Eu não acompanho. Eu não, olha que eu tenho que ficar aqui super antenada, porque eu não acompanho, viu? Esses médios aqui são punks, pra você ver. Olha aqui, ó. Ai. Mucafé é amor. Ai, que lindo, fantástico. Bom, gente, É isso. Mucafé é lindo, lindo, lindo. Cadê o Rômulo? Vamos junto, mãe, vamos fazer mais uns papos desses. Isso, quero ver o seu, Rômulo. Vem pra cá, mãe Milene e vó Mônica. E vamos. Oh, Senhor. Essa deve ser sua filha, né? Não esperava, hein? Não esperava, hein? Meu senhor, Mucafé no YouTube é a minha maior fonte de... Ai, que legal, ó. Isso aí, Beatriz. Vale a Olha pena. só que lindo. Isso gente, vocês precisam também conhecer o Rômulo, conhecer os produtos dele. Oh, meu filhinho entrou agora. Que delícia. Meu filho querido, lembra aquele que estava com aquele pequenininho no colo no meu casamento? Sim, de 20, 40 centímetros de altura. Ai, Hoje está morando na Escócia com 12 anos, o meu neto. meu senhor. Oxa, Pois é. poxa vida. Ai, Sandra. Mas tá bom.